Tem gente numa fila hoje de um celular atrás de marcar uma consulta com um psicólogo. E você hoje é um privilegiado de estar ouvindo a palavra de Deus. O melhor psicólogo que existe em toda a face da terra. Então eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu que trabalho, meu serviço atende uma demanda, e muitas vezes de escritório psicólogo, eu vejo que os psicólogos não dão mais conta, irmão Carlos, de alguns pacientes que deixam de estar ouvindo a palavra de Deus para estar às vezes no celular, mergulhando em coisas inadequadas e acaba atraindo uma certa doença que hoje ela está número 1 entre a face humana. Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe. Então eu sou grato a Deus, a você. E é tanto que os psicólogos hoje em dia, não estou falando aqui para modo de você não deve procurar um especialista, não, para você ficar atento. O especialista hoje está invadindo a sua casa, está entrando até seu quarto, que ele vem trazer a solução para você. Mas os psicólogos não dão mais conta, é tanto que se você procurar um escritório hoje, você vai ter que entrar numa fila de espera para que você venha ser atendido. Isso é muito sério que eu estou falando. Então medite em tudo que for falado aqui. Preste atenção na mensagem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E infelizmente, os maiores pessoas que procuram esses especialistas estão dentro da igreja. Por que eu digo infelizmente? Porque o Senhor, Ele está lá em Isaías 53, dizendo que Ele já carregou todas as nossas pisaduras, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Aqui eu estou querendo dizer que o Senhor, Ele não veio e ficou do lado de você, Ele tomou para a frente e carregou sobre Ele tudo aquilo que seria para mim e para você. É esse detalhe que eu quero mergulhar junto com você hoje, diretamente na palavra de Deus. E eu digo infelizmente porque a igreja, dentro da igreja não era para ter esse povo. Dentro da igreja era para ter esse povo, era curando, tocando. Dentro da igreja era para ter esse povo, era para modo de estar era ajudando e não buscando ajuda. É só você ler Isaías 53 que você vai entender o que o Senhor fez por mim e por você. Infelizmente, é desse jeito. Está cheio de Judas dentro da igreja. Lotado de Judas. Dormindo com Jesus, está ali se alimentando com Jesus, bebendo com Jesus, mas a vontade é de ir para o mundo fazer besteira. Infelizmente, esse caso tem que ser tocado, meus amados. E eu não posso deixar de alertar a igreja. Ai de mim se eu não falar aqui a verdade. O que Judas fazia? Dormia com Jesus, ali do lado dele. Se alimentava com Jesus. Andava, caminhava com Jesus. Mas o pensamento de Judas era o quê? Ir para o mundo. Fazer o que não prestava. E tem pessoas que faz tempo que Jesus disse: vai, faz o que tu queres fazer. Mas lá do outro lado está te esperando o pecado. Do outro lado está te esperando o inimigo. Irmão, eu não posso deixar de falar a verdade. Do outro lado está te esperando tudo aquilo que não presta. E do lado de cá, enquanto tudo que já foi pago por um alto preço, infelizmente não querem valorizar. É assim que é a palavra de Deus. Medite. Medite em nome de Jesus no que eu estou falando. Porque é desse jeito, se a gente parar para olhar, não é para a gente olhar a vida do próximo, mas infelizmente está escancarado diante de nós, do nosso lado. E você vai se fazer de cego? Não pode. Jamais.
Mas a palavra de Deus tem que ser dita. A palavra de Deus tem que ser falada. Tem que ser lançada. Aleluia. Eu vou meditar aqui sobre um grande homem de Deus que nos deixou várias cartas para que nós venhamos meditar. E ele nos ensina tudo isso que eu estou falando. Aleluia. Então, se você se enquadrar nesse quadro que eu estou trazendo aqui até você, examine-se. É isso que a Bíblia diz para mim e para você. Examine-se e veja se as escrituras estão erradas. E veja se a palavra de Deus elas entra em contradição. Você é a própria obra do Senhor. Então que você possa mergulhar. Filipenses 4. Aleluia. Prometo aos irmãos que não vou cansar os irmãos lendo aqui uma Bíblia inteira, para que eu possa falar sobre somente um versículo. Eu vou ler somente um versículo. E eu peço aos irmãos que medite. Em nome de Jesus. Filipenses 4. Aleluia. Irmão, eu tenho um problema sério. Às vezes até eu marcando, até eu digitando, ou escrevendo, às vezes eu até foge de mim. Aí eu fico procurando. Quando os irmãos encontrarem aí, os irmãos digam amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Encontraram capítulos, irmão? Filipenses 4. Você que está aí em casa, medite também. Você tem um exemplar na sua palma da mão. Porque hoje em dia, todas as casas, a pessoa que não tem um celular tem 2. Então, dentro do celular tem aí seus exemplares bem direitinho. Filipenses 4, versículo 6. Onde a palavra diz assim, ó, para mim e para você. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. Esse versículo aqui, se o Senhor permitisse eu mergulhar nele, eu acho que uma noite toda, a minha vida todinha, eu não conseguiria decifrar o tanto que ele fala comigo e com você. Vou repetir. Talvez a sua Bíblia esteja diferente. Estou na NVI. Não andem ansiosos por coisas alguma. Por coisa. Não é no plural, é por coisa. Ou seja, problema, seja qual for. Alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, agora é no plural, de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a sua palavra, a qual eu não sou digno, Senhor, nem sequer de estar aqui mencionando ela. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me dê permissão para que essa palavra venha a ser alcançada vida nesse momento. Eu estaria aqui ministrando sobre essa palavra. Eu peço e sou completamente dependente do Senhor para que a sua palavra invada corações, entre em quartos nesse momento que estejam fechados, que essa pessoa esteja passando por um momento de ansiedade. Essa é a pior doença que existe no meio do ser humano.
a ansiedade, e ela vai atrair mais coisas que não é do Senhor. Então, Deus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha blindar nossas mentes, que o Senhor venha blindar nosso intelecto, Pai, com a permissão que eu peço ao Senhor nesse momento. Que as vidas que nesse momento estão necessitadas da Tua Palavra venham a entender e compreender o que o Senhor quer aos corações de cada um nessa noite. É assim que eu te peço, e te oro, e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja que crê comigo, aplaude o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Irmãos, eu sempre gosto de falar sobre o Senhor venha blindar o nosso intelecto. O nosso intelecto é justamente para que nós venhamos decifrar aquilo que não vem do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, em Atos, eu não me recordo, ele identificou ali alguém que estava bajulando a ele, que não era do Senhor. Uma mulher que era usada por feiticeiros, usada por inimigo. E a palavra vai dizer que Paulo, por muitos dias, aquela mulher estava atrás dele. E Paulo, com toda certeza, ficava aí meditando, tinha alguma coisa de errada. Essa mulher estava me bajulando. Isso não é do Senhor. E aí, com toda certeza, o intelecto dele foi conectado com o Senhor. E ele decifrou que ali existia uma mulher que não era de Deus aquilo que ela estava fazendo. E a palavra vai dizer que ele repreendeu aqueles inimigos que estavam naquela mulher, os demônios. Então, se você não estiver conectado com o Senhor, qualquer coisa que vier diante de você, pode até lhe alcançar e lhe ofender. E lá no Velho Testamento também vai ter também outras situações na qual os homens de Deus conseguiam identificar. E não é o caso que eu vou entrar aqui agora, mas eu posso um dia trazer uma palavra como essa, se o Senhor permitir, e você vai entender que tanto o Primeiro Testamento como o Segundo, algumas pessoas usam como o Velho e como o Novo. A palavra de Deus nunca fica velha, mas eu tenho como Primeiro e Segundo, e eu posso trazer isso para você, que você pode também entender o quanto que é bom a gente ser blindado pelo Senhor. E hoje é um culto de ação de graça. E o que mais apóstolo Paulo fala sobre as suas cartas, se a gente examinar, se a gente mergulhar nelas, a gente vai ver o tanto que apóstolo Paulo é grato ao Senhor. E nós devemos fazer do mesmo jeito. Ser grato ao Senhor. É claro que ali também vem aquelas pancadinhas, né? Porque a palavra de Deus também, ela trata. E tudo que há tratamento, meus amados, tem uma dorzinha. Mas é para o meu bem e para o seu bem. E o apóstolo Paulo foi o homem que mais falou sobre gratidão a Deus. Para você ter uma ideia, foi o homem que mais perseguiu o Senhor, mas nunca reclamou o Senhor de nada após a sua conversão. É tanto que ele morreu sendo grato. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As últimas palavras dele é que ele guardou as palavras do Senhor. E ali ele se desfaleceu. Então hoje é um momento de muita gratidão também aqui através do nosso irmão Diácono Ayrton, porque eu pude vivenciar perto dele aquilo que um dia ele passou. Eu tenho aqui para mim que é um processo que o Senhor tinha na vida dele, mas tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter um final e tudo tem que ter uma atitude. Talvez você esteja passando por um momento difícil nesse momento, mas não toma atitude e fica difícil do Senhor trabalhar. E o irmão Ayrton, o diácono Ayrton, tomou uma atitude.
E a gente pode ver muito bem como é que ele está agora, nesse momento, diante do Senhor. Então que nós possamos mergulhar aqui na palavra de Deus, nesse versículo. E eu quero aqui falar para você, nesse momento, que é o título da palavra, há uma saída para você. Há uma saída para você. Eu ouvi um aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que não andemos ansiosos por coisa alguma. Olha, o homem que mais sofreu, o homem que mais viajou, o homem que mais foi machucado. E aí pega, ó, tem psicólogo melhor do que esse não, meus amados. A palavra de Deus, não tem. Em nenhum momento ele reclamou. Nenhum momento. Toda a minha vida, quando eu comecei a mergulhar nas escrituras, que eu cheguei na casa de Paulo, eu me apaixonava por tudo aquilo que ele passava para mim. E nós devemos ser do mesmo jeito. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso, para você ter uma noção. O cara estava preso ali, mas foi o cara que mais escreveu para a humanidade. Aleluia. Enquanto que algumas pessoas talvez estejam presas, pensam em sair e fazer maldade com o próximo. Continuar o mesmo caminho ruim, continuar a mesma vida ordinária, e ao invés de lá dentro ser trabalhado para ser uma nova criatura, uma nova pessoa, e acaba saindo do foco. O homem que mais passou por dificuldade, ele fala muito sobre alegria, paz, confiança em Deus. É o capítulo 4 todinho, eu li esse capítulo aqui todinho, indo e voltando. Mesmo assim, eu não vou conseguir entregar aquilo que o Senhor quer tudo para você. Para você ver a lindeza que tem dentro desse capítulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo não quer dizer para mim e para você que você não vai ter problema. De jeito maneira. Apesar de que quando a gente está diante da palavra de Deus, a gente não tem problema. Eu vejo como momentos, e todos os momentos é passageiro. Todos os momentos é para você trabalhar em cima dele. Problema é, por exemplo, uma moto dessa aí, o motor pega fogo, não tem mais o que fazer com ela. Já era. Mas quando é um momento é porque você pode trabalhar, você pode ser outra pessoa. O momento é que você pode dar a volta por cima. Aleluia. Eu acho muito forte esse nome problema. Mas é momento que nós temos. E tudo isso daí é para nos edificar. Tudo isso daí é para que nós venhamos amadurecer, crescer. Vozinha. Vozinha, olha. Na bênção de Deus. Aleluia. Essa mulher tem tudo para ensinar, viu? Eu vou sentar um dia qualquer aí, mas você passar o dia todo só você me ensinando as experiências da vida. Hoje em dia os jovens não estão mais nem aí para os mais velhos. E os mais velhos ensinam tanto. Toda luta, toda guerra que você vai enfrentar mais na frente, se sentar com um senhor de 70 anos, até mesmo comigo, com 42 anos, eu vou ter muito para te ensinar. Porque eu já passei por coisas poucas e boas. Mas o Senhor é misericordioso sobre as nossas vidas. Aleluia. O apóstolo Paulo não está dizendo que não vai ter uns momentos difíceis na nossa vida. Que não existirão, mas
que a ansiedade não deve dominar o seu coração. E eu vou já entrar mais um pouquinho nesse assunto. A ansiedade, ela é o caminho de tudo. Ela traz a depressão. Ela traz pânico. A ansiedade é o caminho de tudo. A ansiedade, eu vejo ela como se fosse a diabetes. A diabetes deixa o corpo da gente numerado, frágil. Mas você pode dominar a ansiedade. Tem cura. Aleluia. A ansiedade, ela te tira a tua paz. A ansiedade, ela rouba a confiança. Você não quer mais se encostar nas pessoas. Não tem mais segurança em chegar ao seu próximo, se abrir com ele. Até mesmo no seu casamento, você não se sente à vontade com o seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa. Isso é os problemas que a ansiedade traz. Você vai buscar onde? Nos escritórios médicos. E tem que esperar fila, viu? Tem que esperar fila. A gente anda por aí, os pessoal bem-sucedido. O que a gente mais vê é que eles estão formando os filhos na psicologia. Uma fonte de renda tremenda. Mas a pessoa tentar carregar sozinho aquilo que não deve, aquilo que deve entregar a Deus. Sabe, tem coisas que a gente tem que entregar a Deus. Chegar até Ele, Senhor, reconhecer. Pai, eu não aguento, Pai. Me mostra um caminho. Me ajuda. Olha o exemplo que Paulo nos dá. Tinha tudo para ter ansiedade, mas ele tinha Jesus. Aleluia. Ele tinha o Senhor dos Senhores. Tinha não tem, porque um dia ele verá como ele é. E assim também você o verá como ele é. Continue na palavra de Deus. Aleluia. Então nós devemos entregar aquilo que nós não conseguimos carregar. Isso não é covardia, não. É você reconhecer o quanto que Deus é poderoso na sua vida. Aleluia. Entregue a Ele, entregue a Ele. Só Ele tem a solução para tudo. E eu também não estou desfazendo nossos conhecedores da medicina, não. Vá lá, ele também vai conseguir lhe ajudar também. Mas buscar primeiro ao reino dos céus. Aleluia. Jesus também nos ensinou muito em Mateus 6. Para que nós não vivêssemos preocupados com amanhã. E hoje em dia o que mais nós fazemos, nós temos que vigiar nisso. Amanhã termina, nós já começamos a se lamentar. A tarde termina, nós já começamos a amaldiçoar. A noite chega e você é um ingrato. Seja grato a Deus a tudo. Aleluia. O dia passou, você atravessou. Você tem a oportunidade de outro dia vir e você vencer esse dia. Aleluia. Todas as coisas cooperam para um bem daquele que o ama. Talvez esse momento de pânico, de ansiedade, de depressão que você esteja passando, é Deus te tratando. Para que você possa ser sarado e sarar outra pessoa. Qual de nós aqui que não temos essas dificuldades na nossa vida? E estamos aqui, ó. Aleluia. Sendo grato a Deus. E eu não vejo a hora que chegue sábado de novo, que é para mim projeto de a Cristo. Aleluia. Trabalha para o Senhor, filho. E Ele cuida de tudo aquilo que é seu.
Ele cuida de cada um do que é seu. Só trabalhar para Ele. Glória. Aleluia. O aniversário do irmão aí, o presente que ganhou foi eu, rapaz. Ele pode ter o presente que ele tiver. O melhor quem teve foi eu, a minha filha aqui louvando. Aleluia. Aqui foi um presente para mim. O culto podia acabar naquele momento ali e ir para casa dormir. Só não queria era dormir antes de agradecer a Deus, Vazinho. Aleluia. Eu sei o quanto que a minha filha lutou para estar aqui. Que ela continue lutando. Louvado seja o nome do Senhor. Que através da vida dela ali, ela está dando um ânimo mais a alguém ainda. Glória. Verdade. Aleluia. Eu já tinha até falado para Deus, Senhor, na minha rua eu não quero pregar, eu quero é viver. Mas quando Deus chama a gente, não é a gente que manda, é Ele. Aleluia. Então ela me preencheu aqui louvando ao Senhor, louvando a Deus. Que coisa linda que Deus fez hoje na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai fazer melhor na sua vida se você permitir. Eu creio. Deus vai fazer melhor na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, se você permitir. Tem que ter uma permissão. É verdade. Primeiro tem que ter uma atitude. E aí vem a permissão. Senhor, eu estou aqui, eu tomei atitude, eu estou diante de você. Agora eu quero ser usado por ti. É verdade. Aleluia. E deixa Deus trabalhar, e você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo ainda diz, antes. E esse antes tem uma vírgula. Em tudo, irmão Ayrton. Louvado seja. Olha que forte. Antes. Aí ele chama, abre a nossa mente e dá uma pausa aí. Em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se importa com você, meu amado. Deus se importa em todas as suas áreas. Aleluia. Da sua vida, em todas as suas áreas da sua vida, Deus se importa com você. Ele se importa com a sua família, Ele se importa com o seu trabalho, Ele se importa com a sua saúde, Ele se importa com o seu ministério. Aleluia. Deus se importa até com as suas emoções. Olha que Deus maravilhoso. E daqui a pouco você vai ver como Ele se importa com tudo isso. Ele se importa com as suas decisões. Se você se decidir caminhar nos caminhos do Senhor, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Esse jeito. Aleluia. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é pequeno demais para apresentar ao Senhor. Aleluia. Seja qual for a fisgalhazinha que você estiver passando, apresente ao Senhor. Intimidade. Aleluia. Busca. Uma dependência. Você tem que chegar para o Senhor e dizer, Senhor, sou dependente do Senhor. Sabe esse poste aí feito de madeira? Lapidado aí pelas minhas mãos e do irmão aí e outras coisas aí? Isso aí não serve de nada. De nada. Agora entrega ao Senhor para tu ver. Pode dar uma machadada nesse postezinho aí que ele não sente nada. Entrega ao Senhor para você ver. Aleluia. Deus se apresenta, Ele se preocupa com a sua vida, com o seu viver. Pode ir bem ali do outro lado e dar uma marretada naquele poste de concreto ali para você ver. Você está confiando nele? Jamais. Coisa feita pelos homens não tem poder de nada. Aleluia. Aí Paulo ele nos alerta, antes em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, sejam as nossas necessidades entregues diante de Deus. Aleluia. Antes de tudo, sejam vossos
nossas preocupações entregues diante de Deus. Aleluia. Olha como Deus se importa contigo. Esse momento não é para te derrubar, amado, é para te levantar. Aleluia. Depende do jeito que você estiver olhando para a Bíblia. Olha as riquezas que nós temos aqui. Apresente a Deus seus pedidos diante dele. Deus conhece tudo, mas deseja se relacionar comigo e com você. Se Deus não quisesse relacionamento comigo e com você, Ele não tinha feito as plantas, Ele não tinha feito tudo aquilo no início lá do planeta, do mundo. E ainda chamou o homem, vai dar nome agora? Ele quer ou não quer relacionamento comigo e com você? Aleluia. Ele chamou o próprio homem e diz, ó, tudo isso daqui é você que vai dar nome. O Senhor poderia muito bem, irmão Lucas, ter dado nome a todas as coisas. Aleluia. E Deus vai para o homem, para a mulher ainda diz, tá aí, ó, dá nome a ela. Também. Deus quer que você se relacione com Ele, uma entrega com Ele, uma busca por completa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode perguntar, irmão, mas eu não sei como é que eu busco o Senhor. Olha Ele que tu vai ver. A maior intimidade que nós temos com o Senhor é na oração, na reza. Converse com Ele. Deus não é surdo não, os ouvidos dele estão inclinados, aleluia, para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí como é que você quer relacionamento com o Senhor se não reconhece Ele como o maior, o dono da sua vida? Tem que ter reconhecimentos das nossas dependências. Entrega o controle para Ele, que você vai entender. Aleluia. Não estou aqui querendo diminuir não, mas se você se entregar ao Senhor, a sua fé vai ficar mais forte. Aleluia. A sua fé ela vai fazer coisas que você mesmo não vai entender, mãe. Aleluia. Quando você estava deitado nesse árvore aqui com a rede aqui, você imaginava o que Deus ia lhe entregar 2 anos depois? A sua fé foi crescendo e Ele foi trabalhando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te animar. Deus quer fazer melhor na tua vida. Aleluia. Não é desfazendo o que Ele fez na vida do irmão, não. É porque o Senhor é misericordioso na minha e na tua vida. Aleluia. Mas se você der brecha por tal de ansiedade, você vai se afundar. Procure andar com o homem de Deus, com pessoas de Deus. Aleluia. Só olhar lá para Elias e Eliseu. O que foi que o outro falou para ele? Não te deixarei por nada, irmão. Tem algo aí em tu aí que eu quero é dobrado. Aleluia. Homem de Deus. Agora os irmãos não dão um dia para Jesus e querem ser curados, querem ser tratados, querem tudo nas mãos. Busca o Senhor, irmão, mergulha. Aleluia. O povo estava clamando lá no deserto. E aí Moisés, tu quer que eu faça o quê, Moisés? Manda o povo me buscar. Já está tudo nas mãos de vocês. Aleluia. Olha para Agar. Agar estava no meio do deserto. Sol bem grandão. Na testa dela ali. Aí quando ela começou a buscar o Senhor, o que foi que apareceu do lado dela? Um poço d'água. Revelação. Busca, entrega. Agar, a gente vê ela como uma ímpia. Mas olha a intimidade que ela teve com o Senhor. Nos pés dela, um poço d'água no deserto.
Deus faz ou não faz, amado? Eu digo que Ele faz, continua fazendo e vai fazer ainda. Aleluia. Agora, se nós trocamos o celular, nós trocamos Jesus pelo celular, trocamos Jesus por uma televisão que não passa nada que preste, pelo TikTok, o que isso ensina a nós? Só se afasta do Senhor. Somente isso. Tudo isso por causa de uma ansiedade. Aleluia. Se eu tivesse me entregue a tal de ansiedade, não sei nem onde era que eu estava nesse momento. Mas hoje, estou aqui contemplando as maravilhas do Senhor. Minha filha louvando a Deus. Não vou entrar em detalhes, mas ela sabe o que ela passou. E alguns aqui também já soube já. E a minha filha não é melhor do que a sua filha não, amado. Ela não é melhor do que seu filho. Ela não é melhor do que você que está trancado dentro de um quarto aí. Ou até mesmo aqui no nosso meio ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E apóstolo Paulo, apenas um versículo me preenche da palavra de Deus para que eu possa mergulhar. E você também, você tem esse direito e dar a volta por cima. Aleluia. Seja grato a Deus. No início da minha fé, era difícil eu dormir sem ligar para ela. Era muito difícil. E eu fui deixando de ligar para ela porque eu falava com ela através do telefone dos outros. E pensa num cara que acha ruim incomodar eu. Aleluia. Mas a minha tia toda vez falava comigo. Tem alguém aqui vai entender mais ou menos o que eu vou falar. Ela teve um negócio lá nela, lá nos pés dela, tal de rato de calo. Próximo que não tem cirurgia, não tem nada. Talvez você entenda também aí, rato de calo nos pés da pessoa, tipo um osso saindo para fora. Não é nem na lateral não, irmão, para ser pior. É debaixo do pé mesmo, que é para você não andar. É debaixo do pé. E teve uma época que essa minha tia, ela começou a engatinhar dentro de casa. Não conseguia triscar nem o pé no chão. E eu visitava muito ela. Mesmo assim, quando eu chegava, que eu gritava na porta, ela vinha lá de dentro engateando. E eu perguntava como é que ela estava, ela dizia, graças a Deus eu estou bem, meu filho. Graças a Deus eu estou bem. Estou passando por isso aqui, mas Deus vai trabalhar. E eu vou andar, vou passear. A coisa que ela mais gostava era de passear. E ela passeou, viu? Ela andou. Em pouco de tempo ela começou a andar dentro de casa. Sem cirurgia, só na fé. Tenha fé para você ver aonde você vai. Trabalhe a sua fé, trabalhe nela para que ela cresça. Aleluia. Minha tia engatinhando dentro de casa, só no auxíliozinho do governo, podia chegar de 15 pessoas na hora do almoço. Eu não saía sem comer não. Sem ela esperar. Eu não sei como é que Deus fazia um agir daquele. Mas eu cria que Deus era na vida dela. Às vezes, de domingo eu ligava para ela, ela mostrava o vídeo aí. 18 pessoas aqui dentro de casa, todo mundo almoçando. Chega sem avisar, meu filho, você acredita? Achando graça. Deus faz magia, mano. Aleluia.
Seja grato a Deus. Botou o seu travesseiro na sua cabeça para dormir. Agradeça a Deus aquilo que não deu certo para você. É porque Deus tem algo melhor para você. Não era aquilo que você queria. Glória. Aleluia. E o apóstolo Paulo continua aqui, ó. Sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Aleluia. Busca, mergulha. Aleluia. A diferença entre esses termos: a oração significa comunhão. Você mergulha e está ali do lado do Senhor. Aleluia. Conversando com Deus, lado a lado com Ele. A oração. Súplica. Você está clamando a Ele. Clamor intenso. Aí você está ali derramando seus pedidos específicos diante de Deus. Derramando a sua alma. Se entregando a Ele. Aleluia. É quase 11 horas da noite já. É meia-noite, viu? Aleluia. Paulo ensina que devemos buscar a Deus sinceramente. Entrega por completo. Sem dúvida, irmão. Não é para ter dúvida diante do Senhor. É. Aleluia. Mesmo antes da resposta, devemos agradecer a Deus. Se Deus não lhe respondeu ainda, seja grato a Ele. É porque não é seu tempo, é o tempo de Deus. Aleluia. Desse jeito. Mesmo antes da resposta do Senhor, devemos ser gratos a Ele. Desse jeito. Aleluia. Se não chegou na tua mão ainda, é porque não é seu tempo, é o tempo de Deus. É só você ler lá em Eclesiastes. Há tudo um tempo debaixo da terra. Há tudo há um tempo debaixo da terra. Eu não anotei, eu sou ruim, né? Se eu até anotar aqui, eu erro. Mas os irmãos me perdoem. Busque a Bíblia. Leia ela. Quando alguém estiver falando, se você mergulhar na Bíblia, quando alguém estiver falando da palavra de Deus, mesmo que não precisa decorar não, você só precisa entender. Aquela pessoa falou, você já sabe onde foi que passou. Aleluia. A palavra de Deus não é para ser decorada não, é para você estar lá, mergulhado nela. Aleluia. Mas quando for falado algo que não está de seu acordo, assim, não é Bíblia. Jamais. A Bíblia não é essa daí não. Com ações de graça, olha, gratidão. A gratidão fortalece a fé. Muda a perspectiva que você está passando nesse momento, se você for grato. Aleluia. Se você for grato, aí pronto, você vai se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez para você lá no passado. Aí você vai dizer, obrigado, Senhor, atravessei. Gratidão. Aleluia. Quem agradece demonstra confiança no cuidado do Senhor. Agradeço para você ver a confiança que você vai ter mais ainda no Senhor. E o cuidado que Ele tem com você. Aleluia. Ainda há uma saída, mano. Não se acabou nada não. Ainda há uma saída. Glória. Esse é o título da mensagem. Há uma saída. Seja qual for o momento que você estiver passando, há uma saída. Aleluia. Aleluia. Medite aí no versículo 7 para mim. Dê uma olhadinha aí. Irmão, é sempre bom você estar com a Bíblia aberta. Eu estive visitando umas pessoas. Eu ainda não era cristão, mas eu fiz umas visitas. E lá, eles fazem a palavra deles.
toda a liturgia deles. E aí quando a pessoa que está lá de frente da obra começa aqui a trabalhar sobre a palavra, ele só aponta para você, lê aí para mim, tal. Isso daqui se chama sincronização. Você fica mergulhando diante da palavra. O líder, você vai olhar para você, agora é você, lê aí para mim. Você lê, e eles pegam e dizem assim, o que você entendeu? Fala aí que você, se expressa do que você entendeu. E é por isso que a pessoa tem que ser afiada, viu? Porque se não for, passar vergonha. Mergulhando diante da palavra de Deus. Eu disse que ia trabalhar só no versículo, mas Senhor, o que é que eu falo sobre isso? 7. Aleluia. Versículo 7. Filipenses, se você tiver esquecido, Filipenses 4, 6, eu li ele. Eu vou ler o 7 para você. Aleluia. Onde diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a profundidade desse versículo, irmão. Há com 2 anos que Deus me deu uma bênção. Um cliente extremamente duro, esse cliente. E eu não sabia que ele era da igreja. Extremamente duro. Mas só que dureza para cima de mim é meio que água. Se eu não puder dizer nada, vai entrar no meu ouvido e vai embora. Apesar de que a água quando entra no meu ouvido dá um problema grande em mim. E eu não sabia, depois de 2 anos que eu comecei a trabalhar junto com ele, ele já começou a mudar o seu jeito de chegar até mim, de me pedir as coisas, de falar comigo. E aí, no final do ano passado, de novembro para dezembro, ele estava com o carro separado, eu cheguei. E lá, nessa obra, estava tendo muita tribulação, nessa obra lá, muita tribulação. Era gente botando ele na justiça e brigando por nada. Aí eu cheguei, eu já tinha sabido que ele estava, né, nos caminhos do Senhor, que ele era, na verdade. Algumas vezes ele tinha dito que tinha se afastado, não queria mais conversa com nada. Antes de dezembro. Eu cheguei, baixou o vidro do carro. Irmão, vem cá, irmão. Irmão, não aguentei, não. Eu fui pro mundo aí. Mas é tribulação demais, irmão. Eu voltei e foi de novo para os caminhos do Senhor. De glória a Deus, continue. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sempre com você. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha trazer uma noite de refrigério para você. Aleluia. Aleluia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, atravessa tudo, te dê uma boa noite de sono. E você vai dormir hoje sem sentir pânico de nada, sem sentir ansiedade de nada. E a depressão, quando chegar perto de você, vai dizer: isso daí é do Senhor. Se afasta dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Deus, oh coisa linda. Não depende da circunstância. Guarda a mente. Sustenta o coração nos tempos difíceis. A paz de Deus é de que te sustenta nos tempos mais difíceis que você estiver. É a paz de Deus que te levanta, é a paz de Deus que te restaura, é a paz de Deus que cuida de você.
Louvado seja o nome do Senhor. Medite nessa palavra de Deus, igreja, pelo amor de Deus. Aleluia. Ainda há uma saída para você. Aleluia. Confie no Senhor. Somente Ele é digno de toda confiança. Somente Ele pode fazer diferente para você. Somente o Senhor pode atravessar a barreira e quebra. Ele não quebra. O Senhor, Ele é educado. Mas Ele abre a porta, seja lá qual for, e vai estar aí do lado de você. Quebra barreiras, Ele quebra grilhões, corrente, cadeado. Somente o Senhor que faz isso. E mergulha do ladinho de você, te dá força, te arranca. Ainda há uma saída para você que não acredita mais, para você que acha que não tem mais solução. Há uma saída. E você não saia não, que você vai louvar aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já saiu. Estava ao vivo. Ainda há uma saída para você que está aí nessas redes sociais nos acompanhando. Sabe esse filho que te dá trabalho aí? Confia no Senhor que Ele vai trabalhar e vai trazer seu filho para você. Sabe esse marido que está te dando trabalho aí? Confia no Senhor que Ele vai te trazer o teu marido, porque Ele é teu. Aleluia. Essa família que tu acha que está dando trabalho a você, essa família é sua, você tem que cuidar dela. Mergulhe na palavra de Deus. Quero chamar aqui a diaconisa para estar aqui louvando. O tempo quase que já foi-se embora. Aplauda a serva do Senhor. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Tem gente que não concorda com o louvor não, mas eu concordo porque o Senhor, Ele habita nos louvores. É só você ler Salmos lá, que vai dizer, o Senhor habita em meus louvores. E quando o Senhor habita em meus louvores, Ele vem falar com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bem distante eu te vi, parada à beira de um caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive nos momentos. Deus está com você, amado. Esse momento não é para lhe matar, não é para lhe derrubar, é para te levantar, amado. De todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Aleluia. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar Eu creio em nome de você Jesus. desse Aleluia. vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos Desse para jeito te Deus faz com você, aleluia. Ele dá ordem aos anjos. Foi ungido, foi remido e separado para descer e reinar com Ele. Oh, aleluia. Pega esse Deus instrumento vai que na te frente, veio, garantindo a vitória para os filhos seus. Você é filho, Quebrando as aleluia. correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faça ir a guarda-rocha, com esse Deus não há quem Ele é único, possa, aleluia. não há como o nosso Deus. É
Verdade, Deus. Aleluia. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Verdade, tem uma saída pra você, irmão. Aleluia. Não existe outro Deus. É único. Eu Shaddai, Adonai. Aleluia. Adoro o nome dele. Oh, Deus maravilhoso. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Glória a Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adoro o nome Adore o nome dele, irmão. Aleluia. Não se desprenda dessa Faz a terra. morte vir a vida. Mergulhe Pra junto tudo com o tem Senhor. uma Aleluia. saída. Faz de ti um Pra tudo tem uma saída. E a sua saída é o Senhor. Aleluia. Há uma saída para a sua vida, porque Jesus, Ele cura, Ele salva, Glória a Ele Deus, restaura. Aleluia. O impossível Ele faz se tornar possível na sua vida e na minha vida. Aleluia. Há uma saída para a sua vida. Aleluia. Eu Porque creio. o Senhor, Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Aleluia, Jesus. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção. Levante a cabeça. Você não pode ficar de cabeça baixa. Sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. Momentos, não é problema, é momentos. Você vai passar por isso. É todo dia a mesma coisa e você se cansou. Aleluia. Aleluia, Deus. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou Eu também a hora. declaro, Deus aleluia. vai tirar E às vezes eu você creio. desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Olha o que ele faz. Ele ordena anjos poderosos Desse para te jeito, guardar. Foi ungido, foi remido e separado para descer Você é um separado do e Senhor. reinar com Ele. Aleluia. Deus vai na frente e a Creio, tua Senhor. vitória Todas as barreiras que caem por terra. quebrando as Aquilo que teu filho, a tua filha não confiou mais, eu creio que o Senhor é restaurado dentro de Jesus. Com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. É verdade, não há. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Tem sim uma saída, aleluia. Não há Deus como esse Deus. Não existe, aleluia. Elohim, El Esse é o nome Shaddai, Adonai. Adoro o nome dele. Oh, Deus maravilhoso. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Oh, aleluia, Jesus. É para ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Aleluia. Porque eu sou grata a minha rica oportunidade que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. O Senhor ele não te quer como um derrotado. Ele te quer como um campeão diante dele. Aleluia.
Louvor poderoso. Glória a Deus. Eu quero aqui passar o trabalho para o pastor, mas eu quero que você reflita. A ansiedade, ela pode até dizer que vai dar errado. A ansiedade chega para você e diz: e se der errado? O que a sua fé vai responder? Deus continua no controle. É desse jeito. Quando a oração sobe, a paz de Deus desce ao seu coração. Tenha intimidade com o Senhor. O maior caminho que pode chegar às coisas difíceis para você, ela se inicia com a ansiedade, que você começa logo a perder a confiança em tudo. E aí lá se vem a tal de depressão. Confie no Senhor, se afirme a Ele. E quando ela chegar até você e botar alguma dúvida na sua cabeça, aí a sua fé vai responder para ela: Deus continua no controle. Tu não tem chance aqui. Tu não tem chance no meu casamento, tu não tem chance no meu lar, tu não tem chance na minha família, tu não tem chance com os meus filhos. Declare isso dentro da sua casa. Você tem poder e autoridade para isso. Lance a palavra dentro da sua casa. Isso não é daqui. O próprio Senhor, o Eterno, Ele nos deu o maior exemplo. Não é maior, Ele nos deu o exemplo. Eu não sou ninguém para dizer o tamanho de nada aqui. Ele veio e declarou, lançou a palavra, que haja, que haja, que haja, que haja. Então você tem esse entendimento que você pode lançar a palavra na sua casa. Seja qual for a situação. Tudo se iniciou com a palavra lançada. Que você possa meditar sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que a igreja aplaude o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E o pastor está aqui. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Aqui é um culto de gratidão a Deus, primeiro, evangelístico, e pela vida do mais um ano de vida, do diácono Ayrton, que Deus continue abençoando a vida dele. Nós temos aí um projeto, irmão, junto a essa plataforma do YouTube aí, para a gente estar ajudando você que sofre com depressão, ansiedade, através de alguns ensinamentos aí. Logo o evangelista Luiz vai estar aí com uns estudos bíblicos para você que quer. A gente vai estar fazendo aí um certificado. Pode falar? Pode. Está preparando um certificado aí para quem deseja aprender a pregar, evangelizar. Que realmente tem um desejo, irmão. Não de estar com o microfone, mas de evangelizar vidas e ser útil por Deus para vidas. E uma oportunidade dessa aqui, para muita gente não vê como uma oportunidade ímpar, é um diferencial na vida de alguém. Esse dia de hoje pode marcar a sua história, o seu ministério, a sua vida. O que foi falado aqui pode ter curado a vida de alguém agora, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que, Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre Cristo. E foi para tirar os cativos do cativeiro, foi para libertar as pessoas de prisões. E hoje, Jesus está lá nos altos céus, mas o Espírito Santo repousa sobre mim e sobre você para continuar essa obra. Pedro já morreu, os heróis da fé passaram, mas a palavra lá permanece dentro de mim e dentro de você. E o tema desse projeto é o Vinde a Cristo. Projeto evangelístico, Vinde a Cristo. E o versículo base é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso não é a igreja. Quem fala isso é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a medicina tem tratamento para tudo. Mas só quem pode dar o alívio e a cura, tranquilo, é Jesus. Só quem dá o alívio, só quem dá a cura
é Jesus. Né? Na medicina, os psicólogos têm tratamento, tem escuta. Eu ontem fui fazer um trabalho com o Thiago, meu tornozelo inchou bastante, inchou, para fazer umas mudanças. E o Thiago é daquele tamanhozão, mas o Thiago trabalha mais porque o cara é magro, viu? Acaba para trabalhar, mas pula de caminhão e sobe de caminhão. As pernas daquele homem é brindada, irmão. O homem trabalha, o homem não para não, viu, irmão? Ele não para. E a gente trabalhando, olhei o pé inchando, aquela coisa toda. E na primeira entrega que a gente foi fazer, tinha uma senhora assim, uma lanchonetezinha, um carrinho de lanche, na frente do apartamento. E ela disse que tinha fibromialgia. Eu expliquei que a fibromialgia, muitas das vezes, o gatilho dela, a raiz daquela doença, que a medicina até hoje, a medicina estuda sobre essa doença, porque ela é muito complicada. E ela foi tratada, né, pela medicina, mas não conseguiu mais pela medicina, foi ali nas pessoas que fazem mais caridade. Eu não critico a religião de ninguém, que são o povo dos irmãos espírita, né? As pessoas que trabalham através ali da fé deles, né? Que a palavra é quem pode julgar alguém. Quem sou eu para estar julgando ninguém aqui? Eu disse, a sua é de cunho emocional. Ela disse, como é que o senhor sabe? Eu digo, porque dá para ver nos seus olhos. E a Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Dá para ver o interior das suas entranhas pelos seus olhos, viu, irmão? Ela disse, rapaz, toda arrupiada. Aí o Thiago chegou. E se a senhora me dá um suco de graviola, aí chamou o outro ajudante e deu outro suco de graviola. Aí o Thiago disse assim, quanto é, senhora, o suco? Ela disse, Deus que me guarde de cobrar esse suco de vocês. Que esse moço falou aqui é tudo verdade. O senhor aceita eu levar o senhor para dar uma palestra lá na comunidade, nessa religião que eu falei para o senhor? Não só aceito como eu vou, pega o meu número. Quem sou eu, irmão? Eu não sou nada não. Mas a gente pode ser bênção para a vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, através da poderosa palavra. Então você que vai ver esse vídeo, tudo que você já escutou através da vida do evangelista Luiz, o louvor, tudo que foi feito, eu lembrei até de 20 anos atrás, quando eu era na mocidade, esse louvor aí, o pessoal fazia coreografia com esse louvor aí. Quando eu era bem novinho. Eu sei. Esse aí é das antigas, viu? Esse aí veio do túnel do tempo, irmão. É Chile Carvalhais, Acertei ainda. E a mulher tá nova, viu? Ela parece que é bebê da água do Espírito Santo mesmo. A mulher tá nova. Se encontrar ela tá do mesmo jeito. Aí, né, pra glória de Deus, irmãos, ela não cobrou o café que eu tomei. A mulher não cobrou nada. Então, nós vemos, irmãos, que as pessoas trabalham, elas tentam fazer algo de bom na terra. E o Vinde a Cristo é esse, irmão. Juntando um bocado de gente diferente, imperfeitos, mas para levar a perfeição de Cristo para a vida das pessoas. Como o Luiz falou, eu hoje olho para o meu filho Arthur e vejo meu filho curado, irmão, da depressão terrível que ele teve. Que muitas das vezes, para me tirar meu filho de casa, ele era violento, ele me arranhava, ele me azunhava. E hoje o meu filho chega, me abraça, me chama de coroa. Eu não sei porque ele me chama de coroa. Ele me chama de coroa. Eu falo com ele não se ofende, ele irmão, o Luizinho sabe o que eu estou dizendo, irmão, é complicado, é porque eu queria ser duro e eu chorava sem querer chorar, parecia que tinha sal grosso nos meus olhos, irmão. Bicho desse água, meus olhos, e olha que para hidratar um olho desse é muita água, irmão. Dizer, macho, olha aí, olha aí, tu ouviu ali, aí, tu. Vizinha, rapaz, a senhora viu, mas que não sabe de nada, é verdade. O que ela quis dizer aí com isso? Misericórdia. E hoje, irmão, eu poder estar aqui, sem me preocupar com meu filho. Irmão, vou dizer uma coisa para você. A saúde, ela não tem preço. Ela tem valor. Então, eu digo isso porque eu recebi um convite
para ir lá no Rio Grande do Norte, Evangelista Luiz. Nós vamos lá, Luiz. Para socorrer não uma jovem, uma mulher, uma mãe de família, uma guerreira, uma mulher vitoriosa, mas que está lutando de crise de pânico, essas coisas, irmão. Então não é só jovem, irmão. É qualquer pessoa que piscar os olhos pode estar cometido com uma situação dessa. E antes de Jesus subir para os céus, ele disse assim: eu vos dou poder. Eu vos dou autoridade. Irmão, a gente não precisa ir para a cruz, não, irmão. A gente precisa carregar a cruz, precisa ir para o Calvário. A gente não vai ser pendurado lá. Jesus passou tudo isso. Quando Jesus me chama para a cruz e te chama para a cruz, é para a nossa renúncia. É para nós mortificar a nossa carne. Não adianta, irmão, eu passar 300 anos em cima do monte, se eu ando com legalidade, com gambiarra, com marmota, a minha pregação não vai servir de nada. Eu estou sacrificando à toa, eu estou fingindo ser alguma coisa. Antes de tudo, nós temos que tratar da nossa vida. Antes de vir o dilúvio, a gente tem que betumar a arca e tapar as brechas. Porque quando vier o dilúvio, a arca tiver com brecha, não vai servir para nada. Então nós temos que estar pronto. Porque o dilúvio, irmão, para Noé foi avisado. Agora para a gente não vai ser mais avisado. Deus disse: eu não vou avisar de novo quando acontecer algo. Não, irmãos. Ele diz lá em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Tomai de posse das armaduras de Deus, para você ficar firme. Ele não diz qual é o dia, ele só diz no dia mau. Então, nós temos que estar pronto, irmão. E infelizmente acontece. Então eu convido a igreja a ficar de pé. Você a buscar. Só em Salmo tem tantos versículos que falam sobre cura da alma. Isaías 61, Isaías 53, né, que Jesus levou sobre si. Irmãos, Isaías 53 se cumpriu lá em João 20:19. Isaías 53, João 20:19 se cumpre. Jesus, ele chega, os discípulos estão de porta trancada, igual como está ali o portão ali do Luiz, estava daquele jeito, fechado, e ainda estava trancado por dentro. Jesus chega, não abre, ele atravessa, aparece no meio dos discípulos e se cumpre Isaías 53. Ele diz: olham para aqui, ó, para Isaías 53, olha para a cicatriz. Essa cicatriz é para curar essa ferida que vocês... Os discípulos estavam com medo, estavam quase com ansiedade, com depressão. Pedro abatido porque tinha, né, passado aquele processo, mas Jesus já foi lá. Irmão, Jesus, ele é tão tremendo para curar que ele levou Pedro lá para a pescaria, lá para o lugar, né, onde tudo começou, quando ele chamou. Fez a fogueira para Pedro lembrar do dia que ele negou, né? Então Deus, ele trabalha através do nosso sentido. Se algum dia algo te abateu e tem um cheiro, tem um paladar, algo que te traz tristeza com isso, aí Jesus vem e traz todo o cenário e faz você ser curado e não ter mais medo de encarar isso de frente. Foi assim que Jesus fez com Pedro. E ele se transformou no líder. E lá na frente, quem negou 3 vezes disse: me crucifique de cabeça para baixo. Porque antes de eu conhecer ele, eu neguei 3 vezes. Mas agora eu não sou digno de morrer como ele. Olha como ele foi curado. Esse Jesus que foi pregado aqui é o Jesus que ele não desfaz. Jesus, ele não desfaz a medicina, né? O evangelista Luiz, ele não desfez da medicina. O evangelista Luiz só lembrou uma coisa. E eu acho que é um hino também, eu acho que é da Chile Carvalhais ou é da Cassiane, né? Que diz que ele está além da medicina. O homem é do bom, viu? Ele está além da medicina, né? Mas que eu canto aqui, irmão, Chile Carvalhais, ia dar aquele grito ainda. Ele vai além da medicina. E as cartas de Paulo diz que ele morreu morte de cruz e hoje ele é o nome que está acima. Se ele está acima de todo nome, ele está acima da medicina, acima do doutorado, acima da pedagogia, ele está acima, né, do câncer, da AIDS, da leucemia, ele está acima dessa dor, dessa depressão. E se tem alguém que conhece Deus, é Jesus. Então ele é o bom pastor que deu a vida pela ovelha. Você se prostrando diante dele, ele pega a tua dor e transforma em cura, para você curar alguém, para você ter estrutura para ajudar alguém. Eu passei por vários lutos, mas eu não consegui ficar ali deitado no luto. Por quê, irmãos? Porque eu sei que Jesus ressuscitou para nos dar ânimo novamente. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, a vontade boa, perfeita e agradável de Jesus, ainda que muitas das vezes difícil para a gente, mas ela vai florescer, né? Árvores são cortadas no tronco, mas com a palavra ela volta a brotar. E hoje, pessoas que vão ver esse vídeo ou escutar essa palavra estão brotando novamente. Vida, salvação, cura e libertação na sua alma. Então, a dificuldade que você tinha para dormir, o salmista Davi, perseguido vários anos, ele diz: em paz eu me deito, em paz eu me acordo, porque o Senhor velou o meu sono. Não foi um remédio traje preta, não foi uma medicação passada pelo médico. Deus fez ele dormir. Por quê? Porque ele sabia que se ainda ele morresse dormindo, tinha um Deus que poderia ressuscitar e cumprir a promessa. Porque todas as promessas, cada ponto, vírgula de Deus tem que acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa riquíssima oportunidade. Diversas pessoas foram convidadas para estar aqui, Senhor. Mas o Senhor é aquele, Pai querido e santo, que com 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma grande multidão, Senhor. Então é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem separa, é o Senhor quem reúne, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem cura. Então abençoa os teus servos que não conseguiram estar aqui. Cuida deles, protege. Deus, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe as guerras de cada um. Mas nós que chegamos até aqui, como foi pregado, Senhor, como foi louvado, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedor. Mais que vencedor, Pai. Então, Pai, por quê, Pai? Porque quem pagou o preço e quem venceu foi o Senhor por nós. Nós só temos que nos prostrar. Nós só temos que nos sujeitar à tua vontade. Nós só temos, Pai querido e santo, como diz a tua palavra, sujeitai-vos a Deus, resistir ao inimigo, ao maligno, à dor, à doença, e ele fugirá de vós outros. Então eu creio, Pai, que o Senhor está retirando o jugo pesado, a dor, a doença. Ele está curando pessoas agora. Pessoas que fazem tratamentos, pessoas que têm um agendamento no CAPS, pessoas que têm agendamentos com psicólogos. O Senhor é aquele, Pai querido santo, que vai tirar o povo dessas prisões, dessa ansiedade, dessa depressão, desse labirinto, Pai querido santo, desses cativeiros, Senhor, da dependência química, ó Deus. O Senhor é aquele, Pai, que vai pegar todas essas mazelas, toda doença do presente século e lançar para o Calvário, lançar para o abismo, Senhor. E o teu nome, que está acima de todo nome, Pai, vai vir com um rugido de cura, de libertação, e como diz a tua palavra no livro, Pai querido santo, do Apocalipse, da revelação do teu poder e da tua majestade, enxuga de todos os rostos, Pai, a lágrima da dor, da depressão, da fibromialgia, do abuso, Pai querido santo, do abandono, da dor da alma, seja ela qual for a dor. Espírito Santo, Senhor Consolador, o Senhor é aquele que toca, que restaura, que cura, que livra, tira esta agonia e leva para o Calvário, e que haja um tempo de paz, refrigério e cura nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. É o que nós te louvamos e te bendizemos nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Levante sua mão assim para o céu, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, as eternas consolação, repouse desde agora e para todo sempre sobre a sua vida, a sua casa, você que foi ministrado, você que escutou essa pregação, essa ministração, que pode passar todas as coisas, mas que permaneça o que foi pregado e ministrado pelo Espírito Santo sobre a tua terra, sarada e curada para testemunho. Aquele que crer, que foi curado, aquele que foi edificado nesta noite, por favor, diga amém. Aplauda o nome do Senhor.